Boa noite, queridos companheiros da União Espírita de Kardec. Mais uma vez é com imenso prazer e alegria que aqui estamos para aproveitarmos mais uma reunião virtual e fazermos juntos reflexões ao redor dos ensinamentos do Cristo, com o auxílio dessa espiritualidade maravilhosa que sempre nos assiste. E é claro, quando nós estamos reunidos, também reunidos se encontram os nossos pensamentos e, claro, fugindo à nossa própria capacidade de percepção, uma rede fluídica se forma quando nós nos unimos e, juntamente com a espiritualidade, ao redor de objetivos comuns, para, por que não, atrair os pensamentos do próprio Cristo, para que a sua energia, para que a sua vibração possa cobrir-nos de bênçãos e bênçãos que se transformarão, sobretudo, em força, em energia para nos ajudar a superar todos os nossos momentos difíceis, é claro, superar todas as nossas dificuldades, superar os nossos próprios vícios e, é claro, procurar em todo este processo a modificação necessária que toda criatura precisa, cumprindo com os objetivos, com as metas que foram traçadas para cada existência. E é claro, nós encarnados estamos avaliando essas metas enquanto estamos aqui num corpo de carne, mas também os espíritos que participam conosco dessas reflexões também estão avaliando essas informações e essas bênçãos, porque com certeza ainda precisamos e precisaremos e muito dos ensinamentos do próprio Cristo, das informações que nos chegam através do seu evangelho ou através daquelas palavras, das frases, das informações que os evangelistas nos trouxeram e que até hoje nós estamos tentando nos debruçar ao redor ou em cima destes ensinamentos, destas informações, para crescermos um pouco mais, para evoluirmos, para avançarmos, sobretudo, na prática de tudo aquilo que o Cristo exemplificou, que com certeza nos conduzirá à felicidade, à perfeição e de uma forma muito mais tranquila, muito mais amena. Falo isso em especial, meus queridos amigos, por conta do momento em que nós estamos vivendo, o que nos faz lembrar uma pequena passagem do Cristo que está lá transcrita no Evangelho de João, no seu capítulo 12, versículos 20 e seguintes. Mais especificamente, a gente vai comentar aqui o versículo 27 deste capítulo 12. Mas apenas para contextualizar, é exatamente aquele diálogo, aquela conversa que acontece entre os apóstolos, principalmente André, Filipe, que levam até Jesus algumas informações que determinadas pessoas, sobretudo gregos que estavam saindo, que estavam ali se aproximando e querendo conversar com o próprio Cristo. E aí Jesus vira para eles e diz: olha, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. E aí usa uma expressão que talvez para muitos não seja muito bem compreendida. Ele diz que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ele permanecerá sozinho. Agora, se ele morrer, ele produz muitos frutos. Quem ama a sua vida, a perde, mas quem a odeia neste mundo, guarda para sempre. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, lá também estará o meu servidor. Se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora, a minha alma agora a minha alma está perturbada. Veja, Jesus naquele momento dizendo: a minha alma está perturbada. E o que direi? Pergunta ele para si próprio: Pai, salva-me desta hora? Mas para isto vim a essa hora. Veja, é uma
expressão, uma passagem que João nos traz e que nos remete a muitas reflexões, principalmente, repito, pelo momento atual em que nós estamos vivendo. Gente, muitos de nós, ou muitas pessoas, estão precisando procurar o Cristo. Estão precisando buscá-lo. Por quê? Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida? Somente por isso? Não. É porque Ele disse que bem-aventurados os aflitos, porque Ele os consolaria. E o que é ser consolado? Ser consolado é exatamente ter alguém que nos explique o motivo, a causa das nossas próprias dores, dos nossos sofrimentos, das nossas dificuldades. Ah, Edson, mas quem que pode fazer isso? Quem que pode fazer isso? O próprio Cristo. O próprio Cristo pode fazer assim como fez, e como nós também não entendemos, aí a gente já pula até para o Evangelho de João no capítulo 14, ele disse que nos enviaria um Consolador exatamente para explicar. Explicar o quê? Explicar justamente esses motivos, ou para nos ajudar a entender um pouco mais e melhor as leis que regem o mundo onde nós vivemos. E imaginem, Jesus, um espírito que não tinha necessidade de passar pelas dificuldades que nós estamos passando, porque ele já havia aprendido, ele já havia assimilado todas essas informações, mas necessitaria de alguém para exemplificar para nós tudo isso. E aí ele diz, olha, chegou o momento de ser glorificado. E eu pergunto, será que nós já paramos para pensar que justamente nesses momentos de sofrimento, nesses momentos de dor, nós estamos ou nós deveríamos estar exatamente preparados para sermos também glorificados? Calma, desculpa, ressalvadas as devidas proporções. Nós não estamos nos querendo colocar como um Cristo, em hipótese nenhuma. Mas vocês perceberam que no próprio contexto, ele diz que aquele que o segue é o seu servidor. E aquele que o honra, não está honrando apenas ele, está honrando também ao próprio Pai. Será que este não é o momento de nós testemunharmos a nossa própria fé? Será que este momento pelo qual nós estamos passando, sobretudo nós, espíritas, que conhecemos os preceitos da doutrina espírita, não seria o momento de nós darmos um verdadeiro testemunho de que Jesus trouxe-nos a verdade e que a doutrina espírita explica muito bem para nós que tipo de verdade é essa? Será que não é exatamente este o principal momento? O planeta está em polvorosa, as pessoas estão desesperançadas, desiludidas. As pessoas necessitam de uma crença. Muitas das vezes percebemos que as pessoas necessitam até de heróis em quem possa de alguma forma se segurar ou seguir. E o herói que nós estamos precisando reverenciar e reviver e trazer para os nossos dias é o próprio Cristo. Mas para isso, mais uma vez, ele disse que estava chegando o momento do Filho do Homem ser glorificado. E o que era ser glorificado para ele? Ele estava se preparando para o fim da sua existência. E ele disse que, se comparando a um trigo, se você pegar uma semente de trigo e guardá-la, ela vai ficar ali sozinha, solitária. Mas você precisa, para que ela germine, para que ela cresça, para que ela frutifique, você precisa enterrá-la. Ou seja, seria preciso que ela morresse. Cristo precisaria passar por este sacrifício para dar o testemunho. E ele disse, será que agora ele, porque ele poderia sim, ele teria méritos. Ele disse, será que a minha alma está perturbada, mas será que eu devo pedir o que, Pai?
para me livrar desse testemunho? Não, mas espera aí, foi para isso que eu vim ao mundo. Exatamente para testemunhar e especificamente nesta hora. E nós já nos questionamos para que nós viemos ao mundo? Nós já nos questionamos quais os motivos que nos trouxeram neste exato momento em que estamos? Sabíamos que passaríamos por momentos de crise? Sim. Tínhamos consciência que o planeta já estava na sua última hora? Também. Fomos agraciados por estarmos pertencendo a uma doutrina como esta? Também. Lembro, inclusive, agora eu não me recordo ao certo qual foi o livro que eu li, que o Espírito estava exatamente falando sobre isso. Foi no livro do, se eu não estou enganado, foi no livro do Divaldo, o último livro dele, que Manuel Filomeno de Miranda ainda diz, olha, será que na próxima encarnação eu vou poder ser agraciado com essa bênção de ser mais uma vez espírita ou estar no meio de uma lide espírita? Nós não sabemos. O que seria de nós, estou falando nós que conhecemos um pouco mais essa doutrina espírita, o que seria de nós se não fosse o espiritismo? Como que nós estaríamos diante dessa crise, por exemplo, que nos assola? Já pararam para pensar? Confesso a vocês que essa doutrina consoladora, com certeza, para mim especificamente, resolveu muitos problemas. Sanou muitas das minhas dúvidas. Me fez caminhar de uma forma totalmente diferente da que eu caminhava antes de conhecê-la, antes de conhecer os seus princípios. Será então que não estava programado justamente este momento? E um momento de um verdadeiro testemunho? Pois é, meus queridos irmãos, muitas das vezes nós não pensamos. E eu faço esses comentários especificamente porque, mesmo no meio espírita, tenho visto determinadas pessoas, quando se deparam com algumas notícias pelos meios de comunicação, não se comportam como espíritas, não se comportam como seres que têm o conhecimento de todos esses princípios que a doutrina nos apresenta. Não se comportam ou não trazem informações e não repassam informações para as pessoas como se tivessem convicção de que essa nossa existência, como diz Kardec, representa um dia perante a eternidade. Muitos que comungam da mesma doutrina que nós, infelizmente, ainda não perceberam que nós somos espíritos que possuímos um corpo. E comentam, participam de comentários, fomentam, divulgam informações como se fossem pessoas comuns. E às vezes com comportamento inclusive de ateus. Ora, uma das coisas que a doutrina espírita mais procura rebater é o materialismo. E se é o materialismo, por que que nós ainda insistimos? Mas foi só um comentáriozinho, porque... Não. Mas e esta necessidade que o próprio Cristo colocou de elevar a glória, e aí não é a nossa, mas elevar a glória do próprio Cristo? Muitas das vezes de morrer ou de matar o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, a nossa prepotência, para que aí essa glorificação surja e venha. Emmanuel, comentando justamente esse trecho, lá no Vinha de Luz, ele fala isso, que essa é uma das passagens mais expressivas do Evangelho. Ora, será que Jesus estaria naquele momento simplesmente pregando, olha, eu vou abandonar vocês, vocês agora vão ficar aí à sua própria sorte?
Eu vou morrer principalmente por quê? Porque vocês não vão me defender. Porque as mesmas pessoas que eu curei vão ser aquelas que vão apontar o dedo e pedir a minha morte, minha crucificação. E ele disse que ia ou pediria proteção ao Pai. Mas ele examina naquele momento, como diz Emmanuel, a gravidade da hora em curso e que o testemunho era mais do que necessário, sobretudo diante de tudo aquilo que ele vivenciou e exemplificou. E é claro, diante de tudo aquilo que ele ensinou. Ora, como seria para o Cristo querer fugir de um sacrifício se ele mesmo disse que o seu reino não era daquele mundo? Que ninguém poderia ver o reino de Deus se não nascer de novo? Como? E nós? Será que o nosso comportamento também tem sido como o do Cristo? O de dar testemunho? O de não desesperar? O de mostrar para as pessoas que realmente essa doutrina ela é consoladora? Precisamos analisar e avaliar o nosso papel como espíritas. Para vocês terem uma ideia, Emmanuel ainda diz que todos nós que vivemos aqui nesse planeta experimentaremos os mesmos trâmites na escala infinita das experiências necessárias. E esta é uma experiência necessária. E muitas das vezes o que é mais necessário de cada um de nós é exatamente esse testemunho que a doutrina nos pede. E às vezes num simples comentário, corroborando com comentários da grande massa que infelizmente não conhece a doutrina como nós conhecemos, não conhece o Cristo como nós conhecemos, é uma perda de oportunidade. Emmanuel vai dizer ainda que todos os seres e coisas se preparam considerando as crises que virão. E diz: a crise é que decide o futuro. Se não fosse assim, como que seria, por exemplo, com a terra? Você não precisa machucar a terra para plantar? Você não precisa arrancar o minério e muitas das vezes com ferramentas que vão machucá-lo, que vão feri-lo, para que ele possa ser útil? Você não precisa ir lá e podar uma árvore para que ela possa crescer de uma forma mais vistosa e dar frutos e melhores? E Emmanuel vai citando, vai elencando uma série de analogias para dizer que o homem também, ele será conduzido à luta, exatamente para saber as condições do espírito. O corpo físico muitas das vezes vai passar sim por essas necessidades. Cristo enfrentou a crise da cruz. E nós? Que tipo de crise nós estamos enfrentando? Ou será que nós estamos fugindo? Não sei. Às vezes me levo a pensar no meu próprio comportamento. O que eu poderia fazer? O que eu estou fazendo? Será que o que eu estou fazendo está correto? Será que eu poderia fazer mais? Será que eu posso exigir mais de mim? Como que eu vou entender? Como que eu vou buscar o enfrentamento desta crise? Creio que em toda e qualquer oportunidade, pelo menos a nossa reflexão, como nos diz Santo Agostinho, na questão 919A do Livro dos Espíritos, questionando a nossa própria consciência. Por que não, ao deitarmos, reavaliando o nosso dia e os nossos comportamentos? Será que eu consegui realmente dar testemunho durante esse dia da fé que eu professo, da confiança em Deus, da esperança e da certeza
de que eu sou um espírito imortal? Ou será que eu fui mais um divulgador deste materialismo que infelizmente ainda aprisiona a sociedade, aprisionam as pessoas? Espíritas, amai-vos, como diz Kardec. E como que eu amo? Exatamente me doando, mostrando para as pessoas que eu me amo. E que esses ensinamentos, por exemplo, me salvaram, me resgataram, me colocaram num caminho correto e onde eu, com muita tranquilidade, vou dando as minhas passadas, me esforçando para vencer as minhas más inclinações. Somente assim posso dar testemunho. E eu não preciso de uma cruz, como Cristo precisou. Eu preciso de bem menos para dar esse testemunho. Bem, meus queridos, interrompemos por aqui as nossas reflexões. Espero ter auxiliado-os a analisar um pouquinho, a refletir um pouquinho sobre o nosso comportamento diante desta crise. Aqueles que tiverem a oportunidade, pegue esse texto de João, capítulo 12, versículo 20 e seguintes. Tentem se encaixar ali, como o próprio Cristo. E não deixem de avaliar, neste atual momento em que nos encontramos, avaliar a nossa própria fé. É um momento mais do que especial. Já falei isso aqui em outras oportunidades. Este isolamento social talvez seja um dos maiores testes que nós poderíamos enfrentar, exatamente para confirmar a nossa fé raciocinada. Obrigado pelo carinho. Obrigado aos nossos amigos pela preparação do ambiente para a nossa reunião. Obrigado àqueles que farão também o encerramento. E a gente pede que continuemos em união. E vamos nos despindo de todos os vícios e defeitos que nos impede, ou que nos convida, a esconder o nosso talento. Vamos plantar essa semente que nós somos. Nos preparemos para as crises, pois é nesses momentos que nós seremos reconhecidos como amigos de Jesus. Que assim seja.